É pela boca do Cristo entender e compreender o que isso, na verdade, pode nos prejudicar. E a primeira coisa que o pastor eu queria, na verdade, afirmar aos amados irmãos, que nesse momento as igrejas, ou o movimento evangélico em si, ele nega às pessoas a propriedade disso, do conhecimento e da interpretação daquilo que deve ser tratado ou falado teologicamente falando, sobre Deus, sobre fé, sobre salvação, até mesmo sobre pecado. E todas, por conhecimento meu, praticamente quase todas as igrejas se dedicam exatamente a falar às pessoas de conhecimento ou de um entendimento seu e próprio, por isso filosófico. Então, quando a gente se dedica a ensinar as pessoas com base naquilo que Deus revelou, isso é fé. Mas quando a gente começa a tratar e a falar sobre os assuntos que só a palavra de Deus tem autoridade para dizer com o nosso pensamento, com o nosso coração, a gente filosofa. Então, meu propósito com você aqui hoje é entender e compreender à luz da palavra de Deus o que na verdade isso significa para nós, o pecado. Saber dele, o que ele pensa sobre isso e quais são essas orientações. A primeira coisa que o pastor hoje eu vou tratar com os irmãos é sobre definição, para quem vai ouvir essa pregação. Depois falarei sobre a interpretação do pecado, o que é pecado e o que na verdade pode-se falar sobre isso. Falarei também do pecado e o ato da vontade, que é um pensamento filosófico que eu vou expor para a igreja hoje aqui para vocês entenderem. Amém? Como os homens ou querem entender e compreender sobre isso, sobre o pecado. Vou falar também sobre o pecado e a depravação total, o pecado e a soberania divina, porque são coisas importantes que na verdade a gente tem que tratar com os amados irmãos aqui. Não corra, não fuja, escute bem, preste bem atenção, porque é importante o recado que Deus vai dar para essa igreja aqui, como sempre definir isso para nós aqui. Amém? Amém ou não? Começando pela questão de que quando eu falar aqui da questão filosófica, quando entrar no mérito do pensamento racional, muita gente aqui vai até parar e pensar, mas eu penso desse jeito. Mas é para deixar claro, se você pensa assim, que você não é da fé. Então meu propósito com você hoje aqui é esse. É trabalhar o tema à luz da palavra de Deus e deixar claro o que é filosofia, o que é racionalismo e o que é revelação de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. Nós acabamos de ler aqui que a definição do pecado, e isso é um pensamento de todas as escrituras, que pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é violação, transgressão, erro, queda, ofensa, violação contra a lei de Deus, ou tudo que se opõe a ele. Pastor, o que o senhor tem para falar disso? O proporcionador e o administrador da vida é ele. Nós somos consequências, raça humana, de uma obra que ele fez. E nós estamos dentro de um plano chamado vida, ou curso de vida, que ele é o administrador. O entendimento é mais ou menos isso aqui. Ele empresta a vida, responsabiliza o homem por ela, e esse homem tem que prestar conta para ele de como ele vai viver, independente de redenção, tá? Eu falo numa visão natural das coisas. Tem muita gente que vem para essa vida e sai dela e acha que a vida é dele. Mas o pensamento teológico diz, não, isso é mentira. Por quê? Porque para o homem dizer que a vida é dele, eu tenho dito isso, ele precisa ter domínio totalmente sobre ela, desde o seu princípio, do seu desenvolvimento até o fim. Mas o homem não tem domínio totalmente sobre a sua vida. Ele tem liberdades, ele tem escolha, ele tem responsabilidades, mas domínio ele não tem, a soberania ele não tem. Então eu digo sempre que independentemente de Bíblia ou não, toda a humanidade ela está sujeita a certas leis que estão acima do homem. E todos submetidos e obedecendo a isso. De decretos que chegam para nós que a gente não pode interferir, que a gente não pode modificar. E a natureza humana é isso. Ou o curso dela é isso.
Então a Bíblia chega e diz para mim e para você: bom, esse curso de vida em que você está, como todo homem já vê a existência, o Criador administra. E o entendimento é que a vida tem que ser como Ele quer, não como nós queremos. Que o homem tem que viver como Deus planejou e criou ele para ser. E com certas limitações. Porque soberano é Ele. Então o pecado, o entendimento é esse. A definição, tá? Que a partir do momento em que o homem viola ou que ele contraria e transgride estas regras e leis naturais de princípio de existência, ele peca contra Deus. Tá? Então não é meu propósito, obviamente, aqui dizer para você quais seriam esses pecados: âmbito moral, âmbito espiritual, âmbito religioso, âmbito humano. É uma visão integral das coisas. Agora, estúpido, eu vou entrar nesse mérito aqui, é você achar que você pode fazer com a vida o que você quiser sem consequências. E na prática não é o que acontece. Ninguém está livre aqui desses decretos. Ninguém está livre aqui dessas determinações superiores. Nós estamos sujeitos a isso. Agora não deixe de ser orgulhoso e prepotente, e para refletir, para pensar comigo. Eu não estou querendo entrar no mérito de religião, mas da prática de vida. Então há uma força superior sobre a humanidade que o homem se submete, e pode ser chamada de lei natural, fora da teologia, pela ciência, talvez. Se for melhor para você, então, e mais cômodo, que seja então. Mas indica o que para nós? Que o homem é miserável. Que o homem, ele é um servo dessa causa. Que ele está submetido, que ele presta conta, como também é obrigado a obedecer. Então eu queria deixar o primeiro recado aqui dessa noite, que as leis que postulam ao homem o que ele deve obedecer, elas foram decretadas e foram definidas pelo Deus Criador. E o administrador disso agora é Ele, não somos nós. Nós só somos responsáveis. E é onde entra o tema pecado. Quando o homem ou a humanidade passa a passar por cima daquilo que Deus ordenou ou decretou para o homem, como ele deveria viver a vida. E João fala isso. Eu vou ler um outro texto agora, 2 Tessalonicenses 2, do verso 3 ao 8, aonde